Perder peso de forma saudável é algo que não é tão simples, né? Primeiro que leva tempo e a gente vive numa corrida enorme por isso. No Brasil, gente, a obesidade é uma realidade e faz parte da vida de quase 20% dos brasileiros. E aí, quando se trata de sobrepeso, que é diferente de obesidade, esse problema atinge mais da metade da população. É um número muito alarmante. Esses dados são do Ministério da Saúde. Então, se preocupar com o excesso de peso não é somente uma questão de estética, de estar bem, de aparecer bonito, não é isso. É principalmente, sobretudo, de saúde. Então, aqui no Mulher Demais de hoje, a gente vai falar sobre como perder peso com saúde, definitivamente. Vamos lá? Só saúde no ar. Aqui no estúdio, a gente conversa a partir de agora com a endocrinologista Mayara Furtado. Bom dia, doutora Mayara. Oi, bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Demais. Obrigada. É um Eu falei de um dado do Ministério da Saúde sobre sobrepeso e obesidade. Sim. Vamos começar explicando para o pessoal, porque muita gente confunde isso, né? Sim. O que acontece é que o IMC, né, que é a medida do peso sobre a altura, o peso que a pessoa tem por altura, acima de 25 já é considerado uma pessoa acima do peso. Quando esse IMC passa de 30, a gente já considera essa pessoa como obesa. Então, é como você disse, mais de 50% da população brasileira está acima do peso. Então, essas pessoas já estão com o IMC acima de 25. E 20% já estão com o IMC acima de 30. Ou seja, já está obesa. Já está obesa. É bem... Gente, porque também o limiar é rapidinho, né? Às vezes a gente fica pensando, não, mas eu tô no sobrepeso, mas do sobrepeso para a obesidade, às vezes é um pulo, é um descuido. É muito rápido. Muito rápido. Quando se está acima do peso, já significa que as pessoas estão com hábitos inadequados. Então, a tendência é ganhar cada vez mais. Gente, é muito importante que a gente vai tratar hoje aqui, porque às vezes, Mayara, a gente vê na internet, principalmente, fórmulas infalíveis de emagrecimento. Sim. Não é, uma agilidade, promete eliminar 5 quilos ou mais quilos em poucos dias, né? E quando se trata de uma pessoa obesa, ou até com sobrepeso, pensar numa perda de forma rápida pode ser muito perigoso, ou eu estou completamente equivocada? Não, o que acontece é perder peso rápido talvez não seja o grande problema. O nosso corpo, ele tende a manter o nosso maior peso. O maior peso que a gente atinge na vida, o nosso corpo tende a manter, porque ele acredita que isso seja bom, que isso seja uma boa reserva energética. Então, será que é por isso que às vezes a pessoa chega, não, eu tô naquele peso, eu não consigo sair daquele número, seria isso? Sim, porque à medida que você ganha, o organismo tende a manter aquele maior peso que você atinge. Entendi. Então, perder rápido não seria o problema. O problema seria manter aquele peso perdido. Porque, geralmente, quando as pessoas perdem peso muito rápido, elas não mudam hábitos de vida. Entendi. Então, elas perdem rápido, mas voltam aos hábitos anteriores e acabam ganhando muito fácil. Muitas vezes nessa corrida, né, nessa busca desenfreada pelo peso ideal, as pessoas esquecem de investigar irregularidades hormonais. Sim. Elas são significativas nesse processo? Sim, a obesidade ela é multifatorial. São muito complexos os mecanismos que levam ao excesso de peso. Então, anormalidades hormonais é um dos fatores que podem estar relacionados a esse ganho. Questões genéticas estão envolvidas? Sim, mais de 70% das pessoas têm um fator genético predominante. Mas isso não quer dizer que um indivíduo que não tem uma carga genética exposto a um ambiente obesogênico, ele não possa se tornar obeso. A gente sabe que tudo começa na infância, não é? Sim. O hábito da família influencia muito nessa construção, porque eu aprendi, sabe, doutora Mayara, que a alimentação é meio uma construção. Por exemplo, na minha casa sempre teve o hábito de arroz de leite com carne de sol, cuscuz, nessas coisas. Então isso a gente acaba carregando e hoje que eu tenho a minha casa, é um hábito também que é feito na minha casa. Então, para os pais também serve de alerta, porque a gente também tem uma população brasileira infantil com sobrepeso. Ah, claro. Muito mais importante que tratar a obesidade é prevenir a obesidade. Já se sabe que alimentos palatáveis, que são alimentos ricos em gordura, em açúcar, quando o indivíduo ele é exposto muito cedo àquilo, ocorrem mudanças hipotalâmicas que levam o indivíduo a gostar cada vez mais daquilo. Então, se você expõe uma criança a excesso de açúcar, excesso de gordura, alimentos ultraprocessados, que são inflamatórios, que são ruins, aquele indivíduo ele tende a comer mais
Então, as chances de se tornar obeso se tornam maiores. Por isso que sempre as mães recebem informações. A gente tem grupo de mães retardando o máximo possível a ingesta de açúcar, de biscoitinho, que todo mundo diz assim, aquele biscoitinho tem o nome, sabe, da mãe da gente. Ai, não faz mal. Mas aí quando a gente vai ver a carga nutricional, tem muito açúcar, né? E aí é complicado. E por isso que às vezes a gente fica numa luta danada. Até com os nossos próprios familiares para dizer, não, mas não oferece, que a gente está tentando introduzir outro tipo de alimentação. É justamente para não ir acostumando o paladar a isso. Exatamente. O que a gente recomenda é que a alimentação ela seja o mais natural possível. Quanto menos industrializado, melhor. Alimentos de verdade. Hoje as pessoas comem muitas coisas que elas nem sabem o que é. Então, quando você come uma salsicha, uma mortadela, na verdade, a gente nem sabe o que é aquilo. É um embutido que o nome por si já está dizendo, né? Sim. Você não tem noção do que vai ali dentro. A Andréa de Campina Grande, por exemplo, está perguntando se é verdade que chá, fala de chá. E é muito legal, André, a sua pergunta. Chá verde ajuda a emagrecer, doutora Mayara? Olha, existem pequenos estudos que mostram que pode ajudar na termogênese, mas nada muito com evidência científica muito forte que posso dizer que sim. O que acontece é que às vezes as pessoas substituem refeições pelo chá e isso acaba por reduzir, né, a ingesta e... Aí atribui ao chá a perda de peso, mas na verdade é porque não está ingerindo muitas calorias, né? Sim. Entendi. Já a Lucilene do Cristo está no chamado efeito platô. Vamos começar explicando, viu, Lucilene? O que é o efeito platô, a doutora Mara vai explicar e ela só diz o seguinte, que não sai dos 94 quilos, vai, não perde, não ganha, está ali estacionada. Certo. Muitas coisas podem estar acontecendo, né, no caso da Lucilene. Quando nós perdemos peso, o nosso organismo ele entende que nós estamos em apuros. Então, o que ele tende a fazer é aumentar a sua fome e reduzir o seu metabolismo. Então, aquela dieta que a gente fazia inicialmente, que nos faz perder peso, depois de uma certa perda, ela passa a não fazer mais efeito. Então, a partir daí, a dieta tem que ser revista, intensificar a quantidade de atividade física e também ver aqueles sabotadores do peso, né? Muitas vezes, algumas coisas que a gente come aqui, ali a gente não conta, a gente faz aquele esforço no almoço, aquele esforço no jantar, mas nos finais de semana a gente acaba por tomar um drink, comer um petisco, que a gente não conta, né, aquela ingesta, mas que ela acaba contribuindo. Contribuindo. A importância de fazer um tratamento junto a um médico endocrinologista é a questão medicamentosa, porque muitas vezes tem a necessidade, porque tem questões de ansiedade envolvida, né? Tem outras patologias que necessitam de um diálogo com o médico, porque às vezes a gente fica muito ligado à nutricionista que não tem, né, autorização para essas prescrições. Então, é importante a gente frisar, Mayara, que é um tratamento multidisciplinar, né? Ah, sim. É um tratamento multidisciplinar. O paciente ele precisa entender que ele precisa tratar a cabeça dele, ele precisa acompanhar com o endocrinologista, o nutricionista. Muitas vezes eu pego no consultório pacientes em que eu prescrevo a medicação, o nutricionista passa a dieta e quando ele volta ele não perdeu, muitas vezes ele até ganhou. E eu questiono, a medicação não fez efeito? Ele fez, mas mesmo assim eu comi. Então a fome ela não é regulada, o apetite ele não é regulado só pela fome, ele também é regulado pelo prazer. Então, se você não trata sua mente, você acaba por também comer só para se dar o prazer de comer. Entendi. Sensação. Então, o psicólogo, o nutricionista, o endocrinologista são indispensáveis nesse tratamento. A Dijane justamente comenta isso. Ela tem um efeito sanfona e ela diz que engordou sempre que estava ansiosa. Ela estava com 75 quilos, agora ela está com 86. E ela diz, a pergunta é como eu faço para perder peso e não engordar com ansiedade? Tratamento multifuncional, né? Sim. Não tem outra saída, né? Não, não tem. Tem que ser acompanhado e por um longo período. Muitas vezes as pessoas elas fazem um tratamento, quando elas conseguem aquela perda de peso, elas abandonam o tratamento. E é exatamente esse é o ponto crítico. Quando você perde peso, o seu corpo ele trabalha em fazer você reganhar. Então, parar o tratamento no momento em que você perdeu,
é o momento em que você não deveria fazer isso. São os famosos pensamentos sabotadores, né? Sim, sim. Olha, a doutora Mayra vai continuar aqui com a gente. Você está com dúvidas sobre efeito sanfona, sobre peso, dificuldade, né? A gente ainda hoje fala sobre reganho de peso. Não perca, não, essa oportunidade de esclarecer as suas dúvidas. Vou deixar o zap do programa, 991050400. É o tempo da doutora Mayra tomar uma aguinha, viu, doutora? Sim. Aí? Mas a nossa mesa também está calórica hoje, viu, doutora? Você tomar um cafezinho, mas está calórico. Tem pão, tem rosquinha, café sem pamonha. Hoje o negócio tá puxado aqui na nossa mesa. Mas aí a gente vai continuar com a doutora Mayra já, tá, Mayra? Toma uma aguinha aí. Tá, Gil. Começou a Mulher de Mais hoje falando sobre o número de obesos no país e também sobre as dificuldades, né? Que muitas pessoas têm em manter um peso saudável. A gente está conversando hoje aqui no programa com a médica endocrinologista Mayara Furtado e ela estava conversando comigo no intervalo comercial sobre uma relação que às vezes a gente não faz. Sono e obesidade, elas estão relacionadas, né, doutora? Sim. O que as pessoas não sabem é que dormir pouco, dormir mal, pode estar relacionado ao excesso de peso. Quando nós dormimos pouco, além de ter mais disponibilidade de tempo para comer, nós nos tornamos mais indispostos e nos tornamos mais sedentários. Além disso, ocorrem mudanças hormonais quando nós não dormimos, que podem interferir no nosso metabolismo. Alterações na leptina, que é um hormônio importante na saciedade, alterações na melatonina, que hoje já se estuda muito, sabe, que é um hormônio importante na nossa termogênese. Então, dormir bem. Existe uma curva em U que os estudos mostram. Dormir muito ou dormir pouco pode ser muito prejudicial. Então, o ideal é que você durma... Equilibre isso. Equilibre também, isso, né? Sim. Hoje é segunda-feira, é o dia mundial do início da dieta, acabou São João, agora todo mundo querendo retomar, né? A vida fitness, já pensando no verão. Qual seria uma dica geral que a senhora daria, doutora Mayara? Olha, o que eu posso dizer é que tire a culpa de si. A obesidade, ela não é culpa do paciente. Procure ajuda, procure um endocrinologista, um nutricionista, um psicólogo. Não se iluda com dietas da moda. A melhor dieta, eu sempre digo, a melhor dieta é aquela que se adapta aos padrões culturais, às preferências do paciente, que ele pode seguir por um longo tempo. Além disso, exercite-se, durma bem e as coisas acabam acontecendo. E persista, disciplina, né? Sim, com doutora certeza. Mayara está no Instagram. Dá teu Instagram, doutora Mayara. Doutora_Mayara Furtado. Lá eu dou várias dicas sobre isso. Muito importante. Me dê um beijo aqui, dona. Obrigada por ter vindo, viu? Obrigada a você. Arrasou nas nossas dicas. Segue lá, @doutora_Mayara. Você vai ficar